Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda a mais este nosso encontro ao redor da Palavra. A Palavra é força criadora de Deus, não é somente uma vibração sonora. Por isso, permitamos que esta Palavra transforme o nosso ser. Deus criou tudo a partir da força da sua Palavra. E Deus disse e assim se fez. Por isso, Deus também pode transformar a nossa realidade com a força da sua Palavra. E todos os dias temos a graça de poder escutá-la, experimentá-la, fazer esta reflexão e, sobretudo, procurar colocá-la em prática. Por isso, vamos escutar a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o trecho do Evangelho que hoje nós escutamos nos traz uma mensagem muito profunda e necessária para a nossa vida. Nos recorda que a nossa vocação e a nossa missão só tem razão de ser se permanecemos unidos a Cristo, como a videira verdadeira da nossa vida. Por isso, inicialmente já precisamos nos perguntar como está a nossa união com Cristo. Como cultivamos esta nossa unidade com Ele? Será que muitas vezes não nos distanciamos do Senhor? Segundo o Evangelho, quem se distancia de Jesus seca, assim como o ramo quando é desligado do tronco, da videira. Por isso verifiquemos como está a nossa união com Cristo. O Evangelho começa justamente com esta expressão: eu sou a verdadeira videira. Esta imagem é bonita. A primeira expressão, eu sou, que remete para esta expressão de revelação divina, como Deus disse a Moisés lá no Antigo Testamento. Eu sou é uma expressão de revelação divina. E Jesus se apresenta como sendo a verdadeira videira. Também a imagem da videira é muito rica na Bíblia, na Sagrada Escritura. A videira é símbolo do próprio reino, é símbolo da alegria salvadora de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Também é bonita esta imagem que Jesus apresenta de que Deus, o Pai eterno, é o agricultor da nossa vida. O agricultor é aquele que tem a paciência de preparar a terra, de lançar a semente, de acompanhar o crescimento, de cuidar, de zelar e de proteger da plantação. Assim é o Pai eterno na vida de cada um de nós. Ele cuida com muito carinho de cada um de nós. Jesus é a videira e o divino Pai eterno é o agricultor. Mas Jesus faz este alerta: todo ramo em mim que não produz fruto, Ele o corta, o Pai o corta. Por isso verifiquemos, nós somos os ramos, como mais adiante o Evangelho vai dizer.
que frutos estamos produzindo? E se não produzimos, as consequências são estas ditas pelo Evangelho. O Pai o cortará. E mesmo aquele que produz não está livre das podas. Olha como diz o Evangelho: todo aquele que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Meu irmão e minha irmã, as podas são necessárias. É preciso que a gente permita que o Pai faça em nós as podas necessárias. Quem conhece um pouco da realidade do campo sabe da importância de podar as árvores para que elas concentrem a sua energia a produzir bons frutos. Alguns galhos que às vezes sugam energia, assim também é a nossa vida. Pode ser que às vezes alguns galhos ou algumas coisas em nossa vida estejam sugando as nossas forças e impedindo que produzamos bons frutos. Nenhum de nós está livre da experiência da poda. Então se pergunte, o que precisamos permitir que o Pai pode na nossa vida? O que precisa ser cortado na nossa vida para que produzamos mais frutos? O Evangelho é muito claro. Mesmo aquele que produz não está livre de passar pela experiência da poda. Às vezes é uma experiência dolorosa, mas é necessária para o crescimento. Então permita que o Pai faça na sua vida a poda necessária, que corte aquilo que te impede de produzir bons frutos. E continua o Evangelho: vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Portanto, a palavra de Jesus tem esta força de purificação. E continua: permanecei em mim, como eu em vós. É esta união entre nós e Cristo que nos permite de realizar a missão. A nossa missão e a nossa vocação perdem o sentido se nós não permanecermos unidos a Cristo. É esta a razão da nossa vocação e da nossa missão, porque estamos unidos a Cristo é que nós realizamos a nossa missão. Caso contrário, o nosso trabalho, todo o nosso esforço se torna em vão. Por isso, cuidar da nossa união com Cristo. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. O que Jesus está dizendo aqui é que, por mais que às vezes trabalhemos, nos esforcemos, mas se não temos esta unidade, esta comunhão e esta união com Ele, todo o nosso trabalho será desperdiçado. Porque assim como o ramo não pode produzir fruto se não está unido ao tronco, também nós não poderemos produzir frutos se não estamos unidos a Jesus, a videira verdadeira. Por isso, verificar como está a nossa união com Cristo. Então, claramente Jesus vai dizer: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é muito importante, porque às vezes na igreja a gente se ensoberbece e a gente pensa que se basta a si mesmo. E não, nós não nos bastamos a nós mesmos. Nós precisamos de Cristo. Como diz o Evangelho: sem mim nada podeis fazer. E continua: se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Bem, sabemos bem o significado desta imagem. O que ela representa é justamente a imagem da condenação. Não que o Pai ou Jesus queiram a nossa condenação, mas às vezes nós mesmos, por impedir que Deus realize a sua obra em nós, ou nós mesmos, por livre e espontânea vontade, nos distanciamos de Cristo, assim como o ramo se desliga do tronco e por isso seca e é lançado ao fogo. Meu irmão e minha irmã, nós não queremos esta realidade. Por isso, cultivemos a nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa união com Cristo. E assim, o Evangelho continua dizendo assim: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Portanto, tornar-se discípulo de Jesus exige de nós produzir muitos frutos. E para concluir a nossa reflexão, mais uma vez se pergunte, meu irmão, quais são os frutos que você tem produzido? Os frutos que demonstram que você está unido a Cristo, que você permanece unido a Ele.
Mais uma vez recordo, a nossa missão só tem sentido, só tem razão de ser quando permanecemos unidos ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo este nosso encontro de hoje, deixemos ressoar em nosso coração esta expressão de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sobretudo, pedindo a graça de sermos livres da tentação de pensar que nós nos bastamos a nós mesmos. Não, nós precisamos de Cristo. Precisamos permanecer unidos a Ele. Caso contrário, toda a nossa missão se esvazia. Por isso, dirijamo-nos ao Pai, o agricultor da nossa vida, e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos por esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho, que nos recorda o teu cuidado por cada um de nós, como um agricultor que prepara a terra, lança a semente, espera o crescimento para colher os frutos. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis à missão de teu Filho Jesus, sobretudo para que produzamos muitos e bons frutos na Igreja hoje. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.